o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? São 168 mil infectados pela Covid-19 no Brasil. O Brasil se aproxima de 200 mil casos de Covid-19. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu não pude nem ver a última vez meu pai. Fake news faz parte da nossa vida? Quem nunca contou uma mentirinha pra namorada? Desinformação, a rigor, é um negócio que deve existir desde que existem sociedades humanas. Se a gente pensar, por exemplo, para citar um caso bem antigo, existe uma linha de interpretação história que diz que, por exemplo, que muitas histórias do Antigo Testamento, mesmo as partes ditas consideradas tradicionalmente históricas, como a saída dos hebreus do Egito e a conquista de Canaã, da Terra Prometida, de que aquilo são tradições que não teriam uma factualidade, não teria acontecido realmente da maneira como é narrado ali. Se isso for verdade, a gente já está falando aí do segundo milênio antes de Cristo e provavelmente para trás a gente encontraria outros exemplos, né? Reis que exaltam seus próprios feitos, que textos que desmerecem os méritos de algum rival, de um reino inimigo e coisas desse tipo. Se a definição do dicionário de Oxford for correta, e a prática, a vida, tem nos mostrado que é, então as crenças valem mais do que os fatos. Isso significa, o que é uma crença? É alguma coisa que fortalece aquele que crê. Então é a aquisição de mais força que determina as nossas relações quando se trata de crença. Então, os fatos objetivos, aqueles que poderiam contrariar as nossas crenças, precisam ser considerados ruins, como se fossem más crenças, que precisam ser excluídas, eliminadas, mortas, porque nos enfraqueceriam. Ou seja, você sempre tem um inimigo que teria grande poder, contra quem você precisa resistir e a quem você acusa da responsabilidade pelas piores coisas, sejam elas reais, uma crise econômica que você joga a culpa no adversário, ou sejam histórias inventadas mesmo, de que rituais religiosos ou uma determinada etnia tem práticas horrorosas que tem que ser detida, e a partir daí você justifica qualquer ação que seja tomada contra esses grupos. Então nós assumimos como informação aquilo em que queremos crer, porque nós cremos naquilo que nos fortalece. E nós precisamos nos fortalecer. Senão os outros que estão errados vencerão. O mal vencerá. E essa é uma questão, eu falei há pouco da dimensão ética e política, né, desse momento que nós estamos vivendo. Uma das dimensões mais graves, mais aterrorizadoras desse movimento todo da pós-verdade é a reintrodução da questão do mal. A desinformação tem vários processos. Na pandemia, a gente tinha, eu acho, principalmente dois lados, que era a desinformação não intencionada e a intencionada. A gente tinha informações criadas, por exemplo, sobre remédios não eficazes para a pandemia. As pessoas precisam tomar esse remédio X para poder melhorar. E aí a gente tinha o embate entre a ciência, a informação e a opinião pública, que é muito por conta das redes sociais. E tinha também as pessoas que acabavam acreditando naquelas informações e compartilhavam. Durante a pandemia de Covid-19, tanto os profissionais de saúde quanto os profissionais de comunicação tiveram um papel fundamental. Os profissionais de saúde, não precisa explicar o papel na linha de frente, fazendo um atendimento das pessoas que foram acometidas pela Covid-19, pensando políticas públicas, gerindo também, a máquina pública e os sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados.
mas os profissionais de comunicação também tiveram um papel fundamental, tanto que foram entendidos como uma função essencial, né? Foram profissionais essenciais durante a pandemia, porque precisavam informar a população sobre o que estava acontecendo e passar orientações sobre distanciamento, sobre medidas protetivas, campanhas de saúde pública e também a cobertura do acontecimento histórico que foi essa pandemia de Covid-19. E aí, por outro lado, existiu, né, diversas iniciativas de desinformação, sejam articuladas ou não, e muito agregado também ao governo de plantão, que era um governo negacionista, que divulgava informações falsas, inclusive receitando medicamentos que não tinham a comprovação científica, como a cloroquina, e aí cabia aos veículos de comunicação e também a iniciativas da sociedade civil organizada a passar uma informação confiável para a população. Essa disseminação de informações atrapalhou muito o nosso trabalho, porque as pessoas chegavam lá falando que tinham visto no jornal, tinham visto na internet, que a vacina transformava em crocodilo, que a vacina dava trombose, que o Covid era invenção, que o Covid não existia, que era uma doença para extinguir o mercado, que o nosso presidente na época não apoiava o Covid, então ele não ia tomar vacina, e atrapalhou em outras coisas. Muita gente pegou a vacinação total que a gente oferece, que o SUS oferece, e parou de tomar as vacinas, não só no Covid. E também não faziam testes, também não acreditavam nos medicamentos, que viam algumas fake news na internet, algumas notícias que liam no Instagram, que ia nascer pelo, que homem ia virar mulher, muitas coisas a gente ouviu na clínica da família na época. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que começar a falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino... Bom, a expressão, né, fake news, ela sempre existiu, né, notícias falsas em inglês. Mas, recentemente, o que deu boom à coisa foi o uso pelo Donald Trump em 2016. Porque a imprensa se opunha fortemente a ele, então, quando aparecia alguma notícia que ele considerava desfavorável, ele dizia, não, isso são fake news, são notícias falsas, porque a mídia está contra mim. You are fake news. Sir, go ahead. Fake news, I don't take it. Not fake news. You're fake news. Thank you, everybody. Thank you. Fake news virou qualquer coisa, né? Virou mentira, virou uma versão, virou uma narrativa, que é outra expressão. Essa sim se popularizou no Brasil. Em 2016, o dicionário de Oxford escolheu, ele faz isso todo ano, mas escolheu a palavra proposta, né, pós-verdade, para representar aquele ano. Teve Brexit, teve uma Cambridge Analytica, então pós-verdade ficou sendo a palavra daquele ano. Eu entendo que ela é uma maneira de dar nome a uma época, pode ter começado ali por meados do século passado. Na década de 40, na época da bomba atômica, da cápsula de gás, das câmaras de gás nazistas, em que a verdade foi para um segundo plano. É como se não existisse verdade factual absolutamente nenhuma. Tudo é narrativa. Os fatos objetivos valem menos do que as convicções, opiniões e crenças. Fatos objetivos. É isso que permite dizer que, acreditar que a Terra é plana, e se alguém for tentar provar que ela é redonda, poder dizer, bom, essa é a sua opinião, e não corar com isso. Então, a pós-verdade é o nome que tem uma época em que nós simulamos, produzimos simulacros, simulamos inclusive o humano. Então foi por isso. Então, assim, nos últimos 7 anos, né? Nos últimos 7 anos que fake news ganhou essa força que tem hoje. Mas, assim, não existe assim, um sentido único muito bem definido. As pessoas usam um sentido vago de algo que não é verdade, que pode até parecer, mas não é. Então, pode ser tanto a mentira mais comum, como pode ser a desinformação deliberada, né? Esse uso que eu falei, de uso político,
que aí é uma coisa que envolve dinheiro, investimento, tecnologia, um pessoal mais profissionalizado. Eu tive um colega que disseminava uma série de desinformações na internet, né, reproduzia essas fake news sobre a vacina, principalmente, a vacina já tinha sido criada, e ele reproduzia esse tipo de mentira, e ele acabou sendo vítima, né? Ele pegou o Covid, ele não se vacinou, ele pegou o Covid e veio a falecer por conta desse tipo de situação. Então você vê que isso impactou milhares de famílias no Brasil e no mundo, e a gente não quer perder um colega, a gente não quer perder um familiar por uma doença, e principalmente por conta de uma desinformação, porque a pessoa não acreditou na validade de uma vacina, de pesquisas científicas que foram feitas, e a gente está aqui do lado, né, da Fiocruz, a gente está aqui na Fiocruz, onde foi desenvolvida essa vacina nacional que conseguiu salvar milhões de vidas no Brasil. Teve uma vez um paciente meu, testou positivo para Covid, a médica foi atendê-lo. Quando ele foi atendido, a médica prescreveu uma medicação, que na época era azitromicina, que tinha artigo científico comprovando que ela parava de replicar o RNA do vírus, e o nosso paciente, por ser de direita extrema, chamou a polícia e bateu na nossa médica falando que ela era comunista, safada, e que ia matar ele e a família dele prescrevendo essa medicação. Isso é real. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é que muitas vezes o que estimula esse discurso é um princípio de desconfiança que a gente via em heróis de filme de ação e mistério. Tipo, não sei se vocês não têm idade para ter visto Arquivo X, né? The X-Files. Foi um furor nos anos 90. E o mote é: a verdade está lá fora, ou seja, a verdade está por aí, mas ninguém quer enxergar a verdade é encoberta pelo governo, a verdade é encoberta pela imprensa, existe uma verdade que está aí para ser descoberta, mas as autoridades, na verdade, elas escondem tudo isso. Quem gosta de ufologia, essas coisas de alienígenas estão entre nós, isso é muitíssimo comum. Só que isso se popularizou e deixou de ser um slogan, digamos assim, de investigadores excêntricos que na ficção sempre tem razão, sempre tem um ET mesmo. Virou coisa que a Dona Maria e o seu Juca da esquina também repetem para não acreditar que o fulano de tal, o governador foi denunciado por corrupção, ou que o presidente foi pego em mutreta, ou, enfim, de coisas muito mais deste mundo, muito mais pés no chão, mas essa atitude de desconfiança é usada para descredibilizar a imprensa e para então propor, e aí é o pulo do gato, meios alternativos de informação que seriam mais confiáveis. A mídia tradicional, ela hoje está reduzindo o seu grau de importância, né, reduzindo a quantidade de ouvintes, de telespectadores, e as redes sociais, as mídias sociais tendo um crescimento muito grande, porque o celular está o tempo inteiro com a gente, toda hora a gente está acessando um desses aplicativos, e aí essas big techs acabam tendo uma importância na disseminação de informação muito grande, muito maior do que a própria mídia tradicional. E aí aconteceu isso. Mesmo que a gente tivesse informação confiável na TV, nas redes sociais tinha uma contra-informação descredibilizando essa informação oficial, dizendo que a gente não podia confiar no que estava nas grandes meios de comunicação, né, que na verdade a gente tinha que confiar no que estava na internet, confiar nesses blogs, inclusive membros do próprio governo que disseminavam fake news. Então houve um cenário muito difícil naquele momento, e o que fica hoje, né, 3 anos depois da pandemia, do início da pandemia, é que a gente precisa regular esse tipo de situação, não pode ser autorregulado, porque essa autorregulamentação que aconteceu, ou seja, deixar apenas as big techs responsáveis por organizar a distribuição de informação na internet, resultou na infodemia, né, nesse cenário de pandemia relacionada à desinformação, que é o que a gente chama. Então essa infodemia, ela acabou crescendo e tendo um papel fundamental no grande número de mortes por conta de pessoas que não usavam máscara, que não queriam aglomerar naquele período onde estava pedindo por distanciamento, por conta dessa disseminação de fake news. Se a gente tivesse isso regulamentado como a proposta do projeto de lei, a gente evitaria muitas mortes e a gente conseguiria realmente ter a saúde pública valorizada naquele momento. Infelizmente não foi possível, né? Foi um outro contexto, mas a gente precisa aprender com os erros. Por isso que, repito,
O projeto de lei das fake news é fundamental para a gente conseguir evitar que isso aconteça num grau maior ou menor, mas evitando a morte, que a saúde a gente está lidando com questões de vida e morte, então isso é fundamental. Houve um movimento consciente, né, de desinformação voluntária, portanto, maliciosa, né, patrocinada por um governo negacionista, que minimizou a doença em si, o vírus, né, ridicularizou o vírus e os efeitos do vírus e as mortes que o vírus trouxe depois das vacinas. Então houve uma produção de morte, uma produção de mortos por fake news, e fake news aqui no sentido mais radical do termo, quer dizer, a intencionalidade de enganar, que alguns avaliam em 200 mil pessoas. Eu acho que é inavaliável, né, mas aquelas 600 a 700 mil que morreram, talvez umas 200, 300 mil pudessem não ter morrido se não fosse essa prática deliberada do falso, essa potência do falso sustentada por um governo, pelo poder. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? O vírus é natural, embora pudesse ser previsto. O vírus é natural, mas a pandemia não é. A pandemia é social. A pandemia atacou onde as defesas eram menores, atacou os mais pobres, matou mais os pobres, e nesse sentido ela foi social, e sobre essa natureza social da pandemia houve uma determinação política de governo, que explicitamente tinha o projeto da imunidade de rebanho pela morte. Que a imunidade de rebanho se faz pela vacina. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Um caso que me marcou muito na pandemia, que eu acho que foi o retrato, não só para mim, mas para o Brasil também, do que de fato poderia acontecer, foi a perda do Paulo Gustavo. Porque a gente acompanhava todos os boletins médicos desde a primeira internação. Cada boletim médico que chegava, eram 2 por dia, em média, atualizando o estado de saúde. A gente via as melhoras, a gente via as piores, a gente via o progresso, a gente via o regresso da doença, sabe? A gente via todas as nuances do que poderia ser a Covid numa pessoa que é referência, sabe, no país. Então, assim, a gente sabe que a Covid tem milhares e milhões de pessoas sofrendo, né, naquela época, mas você ter uma figura muito conhecida, muito famosa e muito representativa no país, você vê ali a personificação da doença. Eu acho que a Covid, por ter muitos números e muito altos, né, números muito altos, você acaba distanciando, que era a crítica que a gente recebia. Nossa, vocês só falam de números e dados e número de mortos, ninguém aguenta mais ouvir isso. Mas quando você vê uma única pessoa que você conhece, mesmo que distante, você vê ali o trajeto da doença, desde o momento que ele foi diagnosticado, a melhora, a piora, a internação, a intubação e até o óbito. O apagão de dados no sistema do Ministério da Saúde está prejudicando o trabalho dos cientistas da Fiocruz, como a gente acabou de ver, inclusive aqui com o Daniel Vilela, que conversou com a gente ao vivo. O pesquisador Marcelo Gomes avalia que ele e os colegas estão às cegas. Com esse apagão, as informações que eram usadas para monitorar a pandemia de Covid-19 não estão sendo atualizadas. Olha, há cerca de um mês isso vem acontecendo. A gente teve durante a pandemia de Covid-19 um apagão de dados de informações oficiais sobre óbito e sobre hospitalização. Houve a necessidade das próprios veículos de comunicação formarem um consórcio para criar a sua medição, que foi a chamada média móvel, né? Não querendo entrar aqui no mérito da metodologia para a criação da média móvel, mas o que houve foi, por conta de um apagão de dados,
os próprios veículos de comunicação tiveram que criar uma metodologia própria para informar a população. Você vê que a gente tem jornalismo impresso, jornalismo de TV, jornalismo de rádio, jornalismo digital. Todos os jornalistas que participaram desse consórcio se uniram para um só propósito, que era informar. Seja concorrente, seja do mesmo grupo editorial, fosse diferentes veículos e formatos. Todo mundo se uniu para poder trazer a informação para a população. Então, eu acho que mostra a importância desse papel do jornalista, fundamental, como mediador dessas informações, propagador dessas informações e trazer dados à luz da população mostra justamente a dificuldade, né, do combate à pandemia naquela época e a importância e seriedade daquele cenário. Os institutos de pesquisa também, a Fiocruz teve uma série de iniciativas no sentido de informar a população, inclusive com foco nas favelas. O painel de Covid nas favelas foi uma iniciativa da Fiocruz para conseguir mapear o estágio de evolução da Covid nas favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, a própria sociedade civil, os institutos de pesquisa e os veículos de comunicação tiveram que se auto-organizar para contrapor a desinformação, que era uma política muito influenciada pelo papel do governo no momento de desinformação, de negacionismo sobre a Covid-19 e os aspectos de saúde pública. Então, a gente ter jornalistas trabalhando lado a lado, cada um com um núcleo, cada um num sentido, trabalhando ali para trazer a informação mais completa, mais verdadeira para a população, mais transparente possível, mostra que a gente estava comprometido de fato com o combate a essa pandemia. A gente entendeu que tinha um papel fundamental, por mais que a gente não pudesse resolver a pandemia, a gente podia propagar essa informação junto a autoridades e especialistas na área da saúde para poder mostrar, olha, a gente pode chegar lá, mas cada um tem que contribuir. Nós vimos isso muito perto, né? A memória ainda está muito viva sobre isso, tem pouco mais de um ano que nós começamos a deixar de viver esse pesadelo. Quem foi eleito como inimigo do poder? A imprensa, né? Os meios de comunicação em geral, todos aqueles setores em que a informação precisa ser verificada e, portanto, quando ela é transmitida, a presunção de que há nela uma forte carga de verdade é grande, porque ela foi ser verificada antes de ser transmitida, essa foi frontalmente atacada pelos regimes de crença autoritária, totalitária, em que nós estávamos vivendo. Porque se é necessário verificar, então é possível denunciar a falsidade do poder. E não deve ser possível isso. É assim que o poder pensa, né? Ele tem que ser verdadeiro, ele tem a autoridade de ser verdadeiro, ele tem que poder se impor quando não é democrático. E nós vivemos pelo menos 4 anos nessa agonia. Se todos os profissionais de mídia tiveram que adaptar suas rotinas para a pandemia de Covid-19. E os profissionais essenciais que tinham que estar trabalhando presencialmente como eu, né, que não poderia ficar de casa, a gente teve uma tomada de uma série de medidas para evitar contaminação, evitar aglomeração, para a gente conseguir cumprir o nosso papel enquanto jornalista, que é o papel de informar, que a gente faz um juramento na formatura, que é preciso informar, a gente tem uma função social e durante a pandemia cumprir essa função social, que é de informar a população e passar uma informação confiável durante esse período. Comecei aqui na Band durante a pandemia, em setembro de 2020, então eu tive 2 percepções, né? Pré-jornalismo e durante a cobertura de jornalismo da pandemia. Pré-jornalismo é o que a gente vivenciava dia a dia, que era não poder sair de casa, uso de máscara, e eu era consumidora de informação. Quando você vai para o outro lado da câmera, né, por outro lado da televisão mesmo, que você começa a produzir esse tipo de conteúdo, você tem uma outra percepção. Por quê? Porque não era só você noticiar os fatos, né? Você tinha uma apuração muito mais minuciosa, porque era uma responsabilidade muito grande, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo. A gente estava aprendendo assim como todo mundo, seja jornal no Brasil, Estados Unidos,
Europa, em qualquer lugar do mundo, todo mundo estava entendendo para poder explicar um pouco. Então toda a concepção da Covid como doença, do que precisava ser feito, o que não podia ser feito, era uma construção de conhecimento mesmo. Então a gente escutava muito médicos, especialistas, infectologistas, órgãos, né, municipais, estaduais. A gente tinha um contato muito próximo com esses órgãos para poder justamente entender o que a gente precisava de medida, como o jornalista, né, como papel mediador, né, de informação com a sociedade em si, poderia ajudar e o que a gente tinha que evitar. A sensação das pessoas desacreditarem do nosso trabalho, do que estava acontecendo, para a gente foi horrível. Porque a gente estava lá correndo um risco, salvando vidas, largando a nossa família, com horas de trabalho incansáveis. Então, assim, mas uma coisa que eu aprendi na faculdade é que quando a gente entra no jaleco, a gente não pode sair. Então, por mais que aquilo tire a gente do sério, a gente tem que manter o foco e manter o juramento que a gente fez, que é servir a todos, sem preconceito, e poder fazer o melhor para a gente salvar aquela vida. Então, era uma rotina muito de preocupação, sabe? Mas meus melhores amigos naquela época eram álcool em gel, a máscara e eu vou ser até um pouco filosófica agora, mas acho que é a consciência, sabe? De você ter a consciência da sua função, a consciência de como você, como ser humano, pode atuar na pandemia, respeitando as regras, respeitando as diretrizes, as medidas protetivas de autoridade. Então, era para além de todo dia pegar transporte público e vir até aqui, manter o distanciamento até mesmo aqui dentro, era você ter consciência dos seus atos. O sentimento que eu tinha quando a gente estava trabalhando, que as pessoas desacreditavam do nosso serviço, era desespero. Porque quanto mais você fazia, mais tinha gente desacreditando, mais notícias falsas estavam circulando. Mas não vamos ter medo, porque o que nós sabemos fazer, que a universidade faz, o que nós sabemos fazer é a resistência a essa catástrofe anunciada. Nós não precisamos fazer nada diferente do que fazemos aqui para podermos resistir a esse cenário cruel, como foi, e se anuncia. Nós não sabíamos de pandemia nem de nada, que piorou muitas coisas todas. Mas é isso, ali em torno do laguinho, pensa-se, critica-se, duvida-se, sabe-se e não se sabe. É isso que a gente faz, é do que se alimenta a nossa prática de aprender e ensinar. E foi isso que eu disse ali. Vamos acreditar em nós, no sentido de que nós somos agora escolhidos os inimigos do poder. Porque nós sabemos fazer o que o poder não suporta. Sabemos jogar o jogo da verdade, que é o da dúvida. E eles não podem ter dúvida. Então é muito difícil você controlar a desinformação, uma vez que ela ganha um grande palco que são as redes sociais, né? Porque a gente brinca que é uma terra sem dono. Uma vez que você compartilha ali, para viralizar, basta uma pessoa curtir, 2 pessoas curtirem, e isso vai ganhando uma dimensão muito maior. E talvez seja o grande dilema que a gente tem hoje. É você reconhecer o que é uma notícia, o que seria uma notícia de tabloide, para falar da imprensa mais tradicional, e o que é uma notícia que pelo menos mantém as aparências de ser algo que mereça um mínimo de confiança ou crédito. Mas essa distinção se perdeu quando a maioria das pessoas começou a se informar pelo que aparece nas redes sociais. Então você não sabe muito bem de onde vem a matéria, você não sabe quem escreveu, você não sabe se aquilo não é alguém que juntou um arquivo Word e deu um tratamento visual apenas. E que é o mundo que a gente está hoje, em que as pessoas têm medo de tomar vacina contra doenças banais, onde as pessoas acham que esse ou aquele político é um chefão do crime organizado. Nas redes sociais, nós percebemos muito a presença da desinformação, principalmente a desinformação impulsionada pelos algoritmos das redes sociais. A gente sabe que as fake news elas acabam tendo uma repercussão muito maior do que a notícia verdadeira. Os vídeos e posts, fotos, as mídias em geral produzidas sobre Covid-19, que eram fake news,
elas geram mais visualizações e, por isso mesmo, as plataformas acabam ganhando mais dinheiro com venda de publicidade em cima desses conteúdos. Quando é possível simular a verdade a tal ponto, e pode-se chegar a esse ponto, pode-se estar chegando a esse ponto, que não seja possível dizer isto é falso, que a simulação de verdade seja não oponível, aí a verdade é mais do que frágil, ela tende ao desaparecimento. E isso é um terror, por isso é que eu falei há pouco do terror, né? Isso é um terror. E eu não sei que sociedade, que civilização nascerá daí. Nós falamos muito de distopias, de catástrofes. E essas palavras são sintomáticas de que nós talvez estejamos experimentando as nossas existências hoje como pós-catastróficas, existências distópicas pós-catastróficas, quando não há mais expectativa de futuro que não seja a reprodução do poder presente. Porque a expectativa de futuro, enquanto havia o jogo da verdade, da contradição, né, era de que o futuro fosse diferente do presente. Se a pós-verdade fechar a tampa e a verdade não for só frágil, mas tender a ser inexistente, se isso pudesse ser pensado, é aterrorizador, mas se isso pudesse ser pensado, então o futuro nunca será diferente do presente. E esse processo de convencimento das plataformas de que é papel delas reduzir a distribuição de fake news e é papel delas fiscalizar e impedir que esse tipo de desinformação acontecesse, teve que muitas vezes chegar à justiça, e um resultado disso é o próprio projeto de lei, né, que é o projeto de lei das fake news que a gente conhece, para realmente regulamentar o papel dessas grandes plataformas na disseminação de informação falsa, porque está dentro do Facebook, está dentro do Instagram, está dentro do WhatsApp, a distribuição desse conteúdo falso, e é papel delas ser responsável, o que a gente chama de dever de cuidado. É dever dessas plataformas zelar pela informação que está sendo distribuída dentro desses sistemas. Que as redes sociais, de novo, a gente volta a elas têm uma dinâmica. Quanto mais impactado emocionalmente fica o seu leitor, mais ele tende a se engajar. E se eu clico na curtida ou na reação, ou se eu faço um comentário indignado, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a chance daquele material aparecer para o pessoal que faz parte da minha rede. Então, o meu engajamento, ainda que revoltado, ainda que eu seja contra aquilo, o meu protesto, na verdade, está aumentando a potência daquilo. E é por isso que a gente vê políticos que dominam isso se esforçando tanto para causar indignação. Bolsonaro fazia isso muito bem. Por isso que ele dizia tanta atrocidade, digamos, atrocidade do ponto de vista de quem não está com ele. Mas por isso que ele provocava tanto, porque ao gerar as reações, ele potencializa a própria mensagem. E isso não é óbvio pra gente. O que a gente tende a achar? Se alguém falou besteira na internet, se eu fizer um textão, um comentário gigantesco, refutando ponto por ponto, eu acho que eu estou ajudando a acabar com aquela mensagem que eu considero falsa ou negativa. Mas na verdade o que eu estou fazendo é pondo aquele material, exibindo ele numa janela para todo mundo que faz parte da minha rede. E isso não é explicado. Isso as redes sociais não dizem para a gente. Então, uma das iniciativas foi qualquer informação sobre Covid-19 ser sinalizada, né? Existe uma sinalização para avisar as pessoas de que elas deveriam consultar as fontes oficiais, mas é muito pouco, porque o que a gente viu realmente, as bolhas da internet acabam privilegiando o acesso a um conteúdo de determinada pessoa apenas o que ela concorda. Então, se a pessoa por si só, já tem uma ideia de que a vacina vai causar algum tipo de enfermidade, né, um ataque cardíaco ou autismo, como alguns afirmavam naquele momento, é muito difícil você contrapor isso, e a plataforma acabava só mostrando mais conteúdos com informações similares. Então, se não houver uma responsabilidade das plataformas, se elas não forem penalizadas nesse sentido,
é muito difícil de reverter esse quadro. Claro, há iniciativas de informação confiável, né? A Fiocruz teve muito papel nisso, mas é um poder desproporcional, né, ao poder que as plataformas hoje têm no nosso dia a dia. É um desafio não só com a pandemia, mas com diversos assuntos, política, economia, até mesmo na própria cidade. A gente tem que ter um filtro muito grande e um olhar muito aguçado para a informação, para a apuração. A gente não pode aceitar de primeira o que entregam para a gente precisa fazer essa checagem. Então, é um papel fundamental do jornalista fazer todo esse processo apuratório e até mesmo de dar luz ao que muitas vezes é ofuscado por conta da internet. A gente acessa o celular o tempo inteiro, acessa esses aplicativos das grandes empresas que a gente chama de GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, e esse oligopólio acaba dominando as comunicações e direcionando tudo que a gente recebe. E aí por isso que é fundamental ter uma regulamentação desse tipo de iniciativa para evitar a disseminação de fake news e desinformação, principalmente na área de saúde, porque resulta em morte. Eu acho que a pandemia marcou muito minha vida, não só no pessoal, mas como no profissional também, porque a gente viu a importância do jornalismo. Não que a gente não visse antes, mas a gente vê o impacto do jornalismo. O jornalismo ele tem um impacto muito grande na sociedade, que muitas vezes não é tão valorizado. A gente não é tão valorizado por conta da produção das redes sociais, às vezes por ideologias políticas, que as pessoas acabam tomando partidos e politizando a imprensa, e não é muito bem assim, né? Nosso papel é informar. Então a gente vê que a gente de fato tem um papel social muito importante, e a gente não pode perder isso. Quando nós não temos mais dúvida, nós também não temos mais a verdade, mas acreditamos que a temos. E não vamos sentar ali no banquinho, nesse lugar do meio, para conversar com alguém que pensa diferente, porque nós temos certeza de que essa diferença é erro, de que essa pessoa não sabe, que essa pessoa está de má fé. E quando essa é a situação, a arrogância da crença sem a contrapartida da dúvida não produz verdade, produz terror. Produz terror. O grande guarda-chuva da nossa época, o cogumelo que pesa sobre o nosso medo, né, pode ter esse nome, terror. Nós vivemos no medo do terror, que é do apocalipse, da catástrofe, da grande tsunami, o fim do mundo, né? Dizemos essas coisas. A gente escutava muitas críticas de nossa, só tem tragédia, nossa, só fala de número de mortes, nossa, só fala de Covid. Sim, porque eu tento fazer esse papel como cidadã, né? Assim, se não tivesse jornalismo, o que a gente saberia da Covid? O que chegaria para quem está do outro lado? A gente teria, às vezes, um caos muito maior, uma tragédia muito maior. E nós tivemos milhares, milhões de mortes em todo o mundo. E imagina se a gente não tivesse todo esse processo de informação. Muito mais gente teria morrido, a Covid teria se espalhado muito mais rápido, e às vezes a gente não seria capaz de combater, né? Pelo menos, eu não digo que foi rapidamente, porque foram 3 anos aí 3 anos e pouquinho, de 2019 para cá, para 2023, quando a gente de fato acabou a pandemia. Então, eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso papel de informar, formar cidadãos também, que acho que é o nosso papel, de além de passar a informação, criar, né, na pessoa do outro lado, seja no ouvinte na rádio, no telespectador na TV, ou até mesmo na pessoa que está ali na internet, vendo as notícias. A gente criou um novo conhecimento. Tudo isso com base técnica, com base em médicos e especialistas. Então, acho que foi muito importante, porque a gente aproximou as autoridades da população em casa, acelerando um pouco esse processo informativo. Então, a gente fez todo o papel de apuração, todo o papel de formação, e a gente pôde contribuir um pouquinho para esse combate, pelo menos na minha visão, porque acho que o papel do jornalista é fundamental para a construção da sociedade em si também. A coragem não é o contrário do medo, ela é um lugar que se encontra entre o medo e a arrogância de arriscar a vida, por exemplo. E assim também para a verdade, e assim para a justiça, e assim para a prudência, as diversas
virtudes como então eram tratadas. A verdade é uma. A gente está tratando de verdade aqui. É uma grande virtude. Quando não há dúvida, a verdade não tem lugar. Porque a verdade surge quando nós temos consciência da nossa ignorância. Foi, aliás, assim que Sócrates fundou a filosofia. A gente vê, a televisão vai acabar, a rádio vai acabar, o impresso vai acabar. A gente não vai acabar, o jornalismo existe, o jornalismo continua, os formatos continuam, os veículos de imprensa continuam e eles se fortalecem. Quando precisa, eles se unem. A gente está aqui para trazer a informação para o público, a informação para o próximo, porque a informação é vida, a informação é tudo. E a gente precisa de informação para formar novas pessoas e para formar a sociedade. A gente não está aqui para ser... A gente não domina todos os assuntos, mas a gente está aqui para trazer tudo o que a gente sabe, todo o conhecimento com especialistas, com pessoas que sabem de cada setor, seja política, economia, saúde, educação. Tudo que a gente não é especialista, a gente vai trazer alguém para poder embasar a nossa informação. Nossa informação não sai da nossa cabeça, nossa informação não é opinião própria, nossa opinião é que justamente o jornalismo ele é fundamental. E através dessa fundamentação, né, dessa importância do jornalismo que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, que o nosso trabalho ele é muito importante. E a gente só quer trazer informação verdadeira e transparente para o público. Tudo que há para fazer no pensamento, nas ações, nas práticas sociais, éticas, amorosas, artísticas, tudo que nós pudermos fazer deve ser para aumentar a potência da vida, o que significa diminuir o poder de imposição das crenças, valores baseados em opinião e não em dúvida, e não em ignorância que procura saber. Então, duvida. Se só puder ter um verbo que seja um conselho, eu diria esse, daria esse. Duvidem.